Ok, obrigada. Iniciando, então, a sessão de julgamento de quarta-feira, 3 de fevereiro, período da tarde. O processo agora é o item 75 da pauta. Matheus. Atlanta Veículos Limitada, final 2007, 91, item 75. Obrigações acessórias. Então, passa ao relatório. Trata-se de auto de infração, debcad final 2448, valor de 53 mil, decorrente do descumprimento do disposto no artigo 32, inciso 4º, parágrafo 5º da Lei 8.212, acrescentados pela Lei 9.528, lavrado por ter empresa acima identificada, apresentado GFIP e informações da Previdência Social com dados não correspondentes à totalidade dos fatos geradores. De acordo com o relatório fiscal, a empresa no período de 5 de 2005 a 10 de 2006 deixou de declarar em GFIP os valores pagos aos segurados ao seu serviço por meio de cartões de premiação, conforme o lançamento de débito confessado, os valores não declarados e individualizados por segurado, enquanto indiscriminados na planilha juntada. A multa foi calculada na forma prevista pelo artigo 32, conforme demonstrado no relatório fiscal. O contribuinte apresentou impugnação, aduzindo em síntese as alegações abaixo relacionadas. Alega que cumpriu os requisitos necessários à relevação da penalidade. As GFIPs complementares demonstram a correção da falta antes da ciência da decisão. Afirma que a autuada é primária, que não houve circunstâncias agravantes e que o pedido de relevação é tempestivo. Na hipótese de não ser atendido o pedido de relevação total da penalidade, requer a relevação parcial da proporção do valor das contribuições relativos aos fatos informados. Acaso não seja reconhecido o direito à relevação total ou parcial, requer atenuação total ou parcial da penalidade. Argumenta que o limite mensal para o cálculo da multa deve ser calculado tomando por base o número de segurados relacionados com as informações omitidas na GFIP e não o número total de segurados de serviço da empresa. Requer a limitação da multa a 10 vezes o valor mínimo previsto. Por fim, requer seja a autuação julgada procedente com relevação ou atenuação da penalidade ou ainda que seja julgada procedente em parte. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento por meio do acordo, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido, vai ver a ementa do julgado, qual eu transcrevo abaixo. Contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, procurando demonstrar improcedência, interpôs recurso voluntário, repisando grande parte dos argumentos apresentados em sua impugnação, os quais eu transcrevo abaixo. Seguidos, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário interposto. Passa ao voto, juízo de admissibilidade. Recurso ele é tempestivo, atende aos requisitos, toma conhecimento. Não há necessidade de depósito prévio em razão da declaração de inconstitucionalidade. Passa ao mérito. Em seu recurso, o sujeito passivo reprisa em grande parte os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que cumpriu os requisitos necessários para a relevação da penalidade aplicada. Subsidiariamente, requer a relevação parcial da multa na proporção do valor das contribuições relativas aos fatos informados. Subsidiariamente, requer a atenuação total parcial da penalidade aplicada. O limite mensal da multa deve tomar por base o número de segurados relacionados com as informações omitidas na GFIP. Requer a limitação da multa a 10 vezes o valor mínimo previsto no artigo 284, inciso 1º do RPS. Tem-se, pois, que o direito passivo não contesta a ocorrência da infração, sobretudo por estar lastreada em valores constantes em lançamento de débito confessado, contudo, argumenta pela relevação da multa e, subsidiariamente, sua atenuação, além de questionar o limite mensal, que, no seu entendimento, deveria tomar como base o número de segurados relacionados com as informações omitidas na GFIP. Pois bem, a Lei 9.528 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da GFIP desde a competência de janeiro de 99, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao recolhimento do FGTS, bem como as contribuições,
estão obrigados a compreender essa obrigação. Faço aqui uma breve introdução acerca da legislação. Nesse sentido, tem-se que a relevação da multa solicitada pelo recorrente depende do cumprimento dos requisitos legais expressamente estabelecidos no artigo 291, parágrafo 1º do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, que assim estabelece. Transcreva abaixo. Dessa forma, são 3 os requisitos fixados no artigo 291 que devem ser atendidos para que se releve a multa fixada. Primeiro, pedido de correção da falta dentro do prazo de impugnação, primariedade do infrator e inexistência de agravante. No caso dos autos, a multa foi aplicada com fundamento no artigo 32, inciso 4º da Lei 8.212, uma vez que o autuado não declarou em GFIP a remuneração paga aos segurados a seu serviço por meio de cartões de premiação. O artigo 32 assim dispõe. Nesses termos, constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias. A decisão recorrida entendeu que não teria ocorrido a correção da falta, conforme se depreende dos seguintes excertos. Transcreva abaixo. Em que pese a alegação do recorrente, no sentido de que houve a correção da falta, tendo acordo incorrido em equívoco de interpretação, tem posicionamento coincidente com o adotado pela decisão recorrida, eis que também vislumbra que a empresa se equivocou no procedimento de retificação da GFIP. Com a nova versão do CFIP, foi alterada substancialmente a forma de retificar as GFIPs incorretas. A partir de 1º de dezembro de 2005, as informações destinadas à Previdência Social prestadas incorretamente em GFIP serão retificadas exclusivamente com a utilização da versão 8.0, conforme orientações do manual da versão, destina-se-á inclusive a retificação de GFIP relativas às competências a partir de janeiro de 99. Dessa forma, a partir da versão 8.0, o empregador ou contribuinte deve elaborar uma única GFIP para cada chave. Caso sejam transmitidos mais de uma GFIP para uma mesma chave, ou seja, com o mesmo CNPJ, a Previdência Social considera a GFIP entregue posteriormente como GFIP retificador, substituindo as informações anteriormente prestadas na GFIP e CFIP com a mesma chave. Assim, no caso de retificação de informações de GFIP anteriormente transmitidas para uma referida competência, o contribuinte ele deve informar na nova GFIP todos os trabalhadores constantes daquela apresentada anteriormente, a informação a ser retificada, sob pena de a GFIP restar incompleta. Dessa maneira, nos sistemas informatizados da Receita, restaram registrados tão somente as declarações contidas na última GFIP enviada com a mesma chave, a qual, reitera, substitui integralmente as informações declaradas nas GFIPs anteriores. O contribuinte entregou novas GFIPs que acabaram por alterar as bases de cálculo e, consequentemente, os valores devidos, não observando o que determina o manual. Portanto, a sistemática de retificações da GFIP data de 2005, não tendo sido notificada até o presente, sendo que a empresa objeto dos lançamentos fiscais não efetuou as retificações dos seus GFIPs de acordo com a legislação, ou seja, transmitiu novos arquivos informando apenas parte dos fatos geradores. Dessa forma, também é incabível o pedido de relevação ou atenuação da penalidade aplicada, eis que é ausente a prova da correção da falta assinalada, nem mesmo parcialmente, consoante artigo 291, caput parágrafo 1º, e artigo 292, vigente à época, sendo que houve a substituição das GFIPs mediante a transmissão de novos GFIPs, contendo apenas a remuneração anteriormente omitida e não a remuneração correta, em desacordo com o que determina o manual. Também não prospera a alegação do recorrente, no sentido de que o limite mensal da multa deve tomar por base o número de segurados relacionados com as informações omitidas, e não o número total a serviço da empresa. Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, quanto ao limite mensal para o valor da multa, previsto no artigo 284, inciso 1º do regulamento, o parágrafo 2º do artigo 649 da Instituição Normativa SRP, número 3, determina que o cálculo tome por base o número total de segurados do seu serviço e não apenas aqueles cuja remuneração não tenha sido declarada em GFIP. A propósito, para o cálculo da multa, cada competência é uma ocorrência, sendo o valor total da multa a soma dos valores apurados, respeitando o limite previsto no artigo 32, cujo valor mínimo atualizado corresponde a 1.195,
Dessa forma, tendo em vista que, de acordo com a GFIP da competência 5 de 2005, a empresa remunerou 73 empregados, a multa foi calculada corretamente, utilizando o limite máximo mensal de 5 vezes o valor mínimo aplicável às empresas que tenham entre 51 e 100 segurados prestando serviço. Sequer é possível falar em dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, eis que se trata de efetiva interpretação da legislação tributária e adequação ao fato concreto, não sendo possível, portanto, alegar o 102 do CTN. Ademais, o pleito do recorrente que a multa seja limitada a 10 vezes o valor mínimo, constante na parte final do seu apelo recursal, caso fosse atendido, implicaria no agravamento do lançamento da competência 5 de 2006, eis que o valor mínimo utilizado pela fiscalização foi corretamente de 5 vezes o valor mínimo aplicável às empresas que tenham entre 51 e 100 segurados. Enfrentadas as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso, determinando por força do artigo 106, segundo a linha C do CTN, o recálculo da multa nos termos da portaria conjunta PGFN Receita Federal, retroatividade benigna. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o cálculo da multa em conformidade com a portaria conjunta. PGFN, Receita Federal, ser mais benéfico para o sujeito passivo. Pinheiro. Acompanho. 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 Com o relator. Também. Então, por unanimidade, dá provimento parcial para determinar o recálculo da multa conforme a portaria 14. Os 76 e os 77 são iguais, são meus, são contribuintes diferentes, mas tem... Bom, o 76 é a Associação de Servidores. Aqui trata-se de uma auto-infração de não informar GFIP, CFL 68, todos os fatos geradores. Bom, aí eu avalio o que ele alega no recurso. O acordo da RJ Florianópolis reconheceu a decadência do período de 1 de 2001 a 11 de 2001. Cientificado, apresentou recurso voluntário, requer que a avaliação da decadência seja igual à decisão tomada no processo tal, que é o correlato, com obrigação principal, na qual são cobradas contribuições devidas. Apresenta argumentos de mérito e conclui que o auto de infração é improcedente. Quer dizer, eu acho que na hora que a DRJ julgou, ela aplicou o artigo 150 na obrigação principal e o 73 na obrigação acessória. Então, o que ele vem no recurso aqui falando? Que ele quer o mesmo prazo decadencial da obrigação principal. Quanto à decadência, eu explico aqui o artigo 173, tem inclusive a súmula 148 do CARF, e como a atuação ocorreu em 12 de 2007, poderia retroagir a 12 de 2001. Então, sendo assim, que declarou correto o julgamento da DRJ que declarou a decadência até 11 de 2001. Ok. Conexão. Esse processo está ligado a esse aí, final 2007-05, que é cooperativa de trabalho. Esse aí foi julgado em janeiro de 2020, na turma 2301, e foi dado provimento ao recurso. Claro. E como esse processo tem que acompanhar aquele lá, né, eu dou provimento ao recurso também. É isso, o 76. Pinheiro. A conexão é total? Total, é só cooperativa. Acompanho. Aquelas associações que contratavam a Unimed, por exemplo, e tinham que pagar os 15%. Ok, acompanho. Acompanho. Acompanhe. É isso. Provimento, acompanho. Então, por unanimidade, dar provimento ao recurso voluntário. O 77, mesma coisa, vocês olham lá, é um sindicato, tá vendo? Auxiliares e tal. GFIP, CFL 68, por deixar de informar a contribuição de cooperativa de trabalho Unimed em Florianópolis. Ele alega no recurso, ele contesta o lançamento, alega continuar de Selic e caráter confiscatório da multa. Bom, eu nem preocupei. Conexão com o processo principal, julgado também, parece que os lotes foram as obrigações principais no mesmo lote, porque o número do acordo dele é sequencial lá na outra turma também. E a obrigação acessória veio para cá. E dá provimento, cooperativo de trabalho, do mesmo jeito. E conexão com a obrigação principal. Bom, a mesma situação, acompanho. Também acompanho. Acompanho. Acompanhe. Acompanho. Por unanimidade, dar provimento. 78, Rodrigo.
O 78 também é um processo conexo do CFL 68. E aqui também o contribuinte só trata da questão do mérito nos recursos. Foi um prêmio, foi pagamento de prêmio, e a fiscalização considerou como salário de contribuição, era um bônus. Aí, quer dizer, na impugnação também falou em ausência de habitualidade na concessão de bônus, quer dizer, só matérias do mérito, o lançamento foi julgado procedente, e aí o período de apuração era 2003 a 2006, o lançamento foi em 2009, a DRJ aplicou 150 parágrafo 4º, né? Aí manteve só 2004 a 2006. Ele fala em nulidade do auto e ausência de habitualidade, ou seja, no mérito também, eu conheço do recurso, da nulidade, a falta de descrição do fato, aí eu falo aqui o relatório fiscal, tem o relatório fiscal, escreve as infrações. Só a questão que ficou para mim foi o seguinte, achar o conexo, por quê? Porque esse auto aqui de infração, especificamente, ele é o segundo da obrigação acessória. O que eu entendi ali do relatório, que a fiscalização já tinha feito um auto dessa mesma obrigação acessória de FIP sem fatos geradores, e a DRJ julgou improcedente parte desse anterior. Voltou para a fiscalização e eles, como a falta não tinha sido corrigida, eles lançaram novamente. Eu não achei no processo o anterior da acessória. E qual a relevância disso aí? Porque nesse aqui não tem exatamente os debitcados da principal, né? Mas aí eu achei dois acordos que, assim, que eu estou praticamente certo, só não vou falar que está certo, porque não tem um número do debitcad, mas eles são o mesmo período de operação, mesma empresa e também mesmo assunto. Só não tem exatamente o debitcad. Então, eu falo aqui que, no mérito, as únicas alegações são referentes aos fatos geradores, o contribuinte somente sustenta que os bônus concedidos, né, fala dos bônus, verifica-se que o relatório fiscal esclarece que o lançamento constante do presente processo visa a correção da multa aplicada por meio de infração formalizado nesse outro processo. Essa autuação foi julgada parcialmente procedente, visto que algumas competências, o limite mensal da multa aplicada foi incorretamente considerado. Considerando que não houve correção da falta nas competências cujo lançamento foi julgado improcedente, a fiscalização procedeu ao novo lançamento. Note-se, portanto, que os fatos geradores não declarados são os mesmos originalmente apurados quando o lançamento original. Nesse contexto, não foi possível coatar no sistema de processo 15.563.0044, que é o anterior nesse aqui que a gente está julgando, ele faz referência ao 0044, dizendo, esse 044 caiu julgado parcialmente procedente, não achei o anterior da acessória, mas, entretanto, por meio da pesquisa de acordo do CARF, é possível localizar o acordo 2402 referente ao processo 15.563.0042/2008. Sendo o mesmo contribuinte, mesmo período de apuração e o relatório do acordo, o assunto é igual, né, o que está aqui. Desse modo, tudo indica que é esse julgamento relativo aos fatos geradores, não declarando de GFIP, cuja multa é parcialmente cobrada no processo sob exame. Aí eu trago a conexão. Então, mas só que esse artigo, o CARF, ele fala em mesmo procedimento fiscal, né? Aí eu só observo que a autuação não se deu estritamente no mesmo procedimento fiscal. Né? Entende-se que deve ser observada a decisão relativa ao julgamento das obrigações principais, pela informidade de decisão, e aí eu trago o lançamento da parte desse acordo, que manteve o lançamento,
né? E só aplico a retroatividade benigna, portaria PGFN. Aí, depois do provimento, para determinar o recálculo da multa ser mais benéfico, sujeito passivo. E o 44, o que tinha nele? Qual? Não O tem, senhor não está no localizou, processo. Não está no processo. Deve ser a mas outra a base acessória. de cálculo da multa de GFIP, desse processo que nós estamos julgando, parte dela está no 44. Parte dela está no 44. E sobre essa não se sabe o que aconteceu. Não. Não, pela DRJ, esse lançamento é o que caiu na DRJ. Quer dizer, o do 44, ele passou na DRJ, mas eu não achei o acordo no CARF, porque eu achei dois processos. Um é do principal e o outro é uma outra obrigação acessória. Acho que falta de prestação, falta de atendimento à fiscalização. Não, espera lá. Esse 44, ele é de obrigação acessória ou ele é de obrigação Isso. principal? Acessória. Ah, E como é que se pode afirmar categoricamente que é acessório se o processo não foi localizado? porque olha o Porque TAF. eles Eu citam tô alto. Oi, perdão? Eu estou tentando abrir aqui, mas se olhar o termo de encerramento da ação fiscal, vai ter lá quantas obrigações. Porque ele fala. Pelo que Ele fala, fala, o relatório. O relatório fala que a 44 é da anterior da acessória. mas o senhor não colocou isso no voto aqui. Ó. Nesse contexto, não foi possível encontrar no e-processo o processo que é o 44, para identificar Isso. os debitados relativos às obrigações principais. É porque eu quis Então, a dizer aí, expressão que porque ele era não. principal. Então, não, mas porque eu quis dizer aí que se eu tivesse no 44, ia estar lá no termo de encerramento quais são os principais. Eu imagino que tivesse lá no termo de encerramento. Mas o 42 Aí, não é a mesma ação fiscal? Do mas 44? eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, porque eu não sei. Por isso que por isso que eu fiz essa observação. A certeza eu não tenho. Eu tenho porque é muito similar, entendeu? Muito similar. É a mesma unidade. São 3 autos de infração que tem do anterior. O 44, que é acessória, o 42, que é principal, e o 43, que é uma outra acessória. O 42 e o 40. Oi? Então você tem certeza. Por que você está falando que não tem? Para você julgar, você tem que ter certeza. Você fala, eu identifiquei que esse é uma acessória e esse também, então eles não têm influência nesse resultado. Você tem certeza, Não. Rodrigo? Tem certeza ou não tem? Tem que chegar a uma conclusão. Se você Não, sabe que assim, esses dois são de acessória, eles não influenciam no julgamento desse aqui. Então acabou. E os outros dois você encontrou. não. Os outros eu achei do principal. Mas eu só não falo que. Eu não tenho certeza do seguinte, porque eu não encontrei no sistema, porque alguém pode questionar o seguinte: como é que você achou que esse é o reflexo daquele outro? Aí eu dou o meu caminho, porque só pela análise desse processo em si, se eu não tivesse nenhuma pesquisa ao site do CARF, eu não acharia por esse processo aonde está o principal. Pelos autos desse processo. Eu fui no site do CARF, busquei por contribuinte e fui abrindo o acordo que tem. Esse processo é papel? Não, aí você papel, encontrou as competências. Os demais se referem às eu não encontrei nenhum processo. No processo não tem, só tem um acordo. O processo é tudo papel. O processo é papel. Mas você viu que o período é o mesmo daqui. O período é o mesmo, o contribuinte é o mesmo, ele fala de bônus assim como fala. Por isso que eu dei o caminho, porque, primeiro, não é conexão, porque não é o mesmo procedimento, e, assim, só se por um... mas eu acho que mas se refere ao mesmo... Eu não tenho exatamente o debicad, senão eu falava, o debicad tal, e nesse processo aqui, inclusive, eu não tenho os outros debicad, não está em lugar nenhum. É buscando. Mas a minha dúvida aí não ficou claro ainda, em relação ao 44, como é que se afirma esse que é está no relatório. O relatório que nós estamos julgando. Isso, Então, seria interessante destacar isso categoricamente. Também acho. Para falar que não tem relação. Porque você tem que ter certeza para julgar.
Se você não tem a diligência para esclarecer. Mas se você se convenceu, então você tem que falar por Não, me que convenci que é esse outro. né? Me convenci. Perfeito, eu concordo com você. Só que então você tem que colocar que é porque no relatório consta que essa autoinfração não influencia nesse, porque ele é de obrigação acessória. O conteúdo lá apreciado não tem influência nesse aqui. Não muda o resultado do julgamento. Do conteúdo do qual? Do outro, da acessória? Os únicos dois que poderiam trazer alguma mudança aqui são os dois de obrigação principal. Os outros dois, você não tem certeza que é obrigação acessória? Porque fala no relatório? Tem. Então coloca isso, você não tem dúvida, você tem certeza. Para você julgar, você tem que ter certeza, você tem certeza. O processo tal e tal consta no relatório fiscal que são de multa por descumprimento de obrigação acessória. Então, eles não possuem relação com esse aqui. O julgamento lá não afeta esse daqui. Eu tenho certeza disso. Entendi, que o processo 44 é obrigação acessória, então não afeta. Isso. Isso tudo bem. É isso que o Pinheiro pediu para você colocar, deixar claro. Ah, tá, né? Não, entendi, porque no relatório eu já estou falando aqui que o relatório é isso que o relatório fala. Lá na É que eu não li o relatório, eu só li o voto, não deu tempo de ler o relatório. Então, eu tô só no relatório fiscal, Não, no seu relatório fala isso? fala, de acordo com o relatório fiscal, que é da fiscalização. Eu trouxe, por ocasião da ação fiscal, junto à empresa TAR, comandada pelo MPF, encerrado em 19 de 12 de 2007, foi aplicada a auto-infração CFR 68, processo 15.563.00044/2008-05, no valor de 63. Através do acórdão, a auto-infração identificada no item anterior foi considerada parcialmente procedente. Tá. Não, tá lá em cima. Eu não tinha visto Aí, que considerando que a 44. Aí a procedência parcial, considerando que ela não corrigiu a falta, a fiscalização corrigiu, fazendo um outro lançamento. Eu só fiz essa observação do 44 aqui embaixo para fazer o link, como é que eu acho o principal. Porque é por dedução. Por causa disso. Mas se achar que tem uma redação melhor, eu quero. Eu acho que é só se acrescentar nesse parágrafo que você fala, que não encontrou no sistema o processo tal, e fica parecendo que ele ficou no escuro. Entendeu? Entendi, então, tá. Legislativo e tal. Contudo, no Entendi. relatório Eu, do em vez de falar processo... que eu não encontrei, eu falo que é a referência no relatório. Aí você fala tá. que está referenciado que ele é de obrigação acessória. Então, o conteúdo dele não afeta o julgamento desse processo aqui. E nesse outro processo, o acórdão lá, doutor Rodrigo, ele discutiu a questão da habitualidade? Discutiu. Ausência de habitualidade na concessão do bônus? Porque esse é um argumento trazido aqui. Se lá eles não debateram isso, vai ter que rebater aqui. Mas por que lá não debateram? Não sei, estou perguntando se debateram ou não. Essa é a pergunta. Mas se não se debateram é a lá... principal correlata. Ele apreciou todo o mérito aqui. Apreciou tudo, uai. É a obrigação principal correlata, não tem como. Nós estamos Mas no eu mesmo entendo nível que de ele pode julgamento. incidentalmente questionar aqui algo que não questionou lá. E nós teríamos que apreciar. Mas o processo não tem. Porque ele já manteve o mérito todo. Ele fala assim, ó, no voto. Quanto ao mérito em si, vale consignar que a questão central, sim, se conferiu ou não natureza salarial os valores pagos a título de marketing de incentivo. Já que sobre tais rubricas, a empresa não fez incidir nem mesmo recorrer às contribuições previdenciárias. Pronto, aí... Agora... Se esse aqui é totalmente correlato à obrigação principal, a gente tem que replicar o julgamento só. Pronto. Foi negado aqui também. Acabou. Está na mesma instância, no mesmo nível. Tá, se chegou a essa conclusão, o doutor Rodrigo tem segurança, tudo bem. Então, você acompanhou? Aqui ficou, no caso, só para portaria, não é isso? Uhum. Acompanho. Acompanho. Acompanhe. Com o relator. Por unanimidade, votos, provimento parcial para determinar o recálculo da multa. Ai, acabaram os 68, né? 79,
Fundição Vitória. O que é esse aqui? Esse é um AI-56. É aquele deixar de inscrever segurado, sabe? Formalizar o contrato de trabalho na empresa. Deixar de inscrever segurado empregado. Então, por quê? O que aconteceu? A fundição criou uma empresa do Simples, criou uma empresa menor do Simples, que os empregados foram considerados empregados dela. Ela é a empresa grande, entendeu? E ficou para trás esse AI-56. Então, de acordo com o relatório fiscal, constatou-se a existência de 31 trabalhadores prestando serviço no estabelecimento da autuada sem a devida formalização dos respectivos contratos de trabalho. Foi informado que os empregados encontram-se registrados na empresa Tetera Industrial, optante pelo Simples. A situação foi constatada através de verificação de documentos dessa empresa, mas conclui-se que, na realidade, os trabalhadores são empregados da Fundição Vitória. E por isso, então, ele lavrou 56, porque não tem formalização dos contratos de trabalho com a Fundição Vitória. Em impugnação, a empresa alega que os empregados são da empresa Teter, mesmo que as empresas atuem no mesmo endereço. Foi proferido a Cordejal de Florianópolis, que julgou o lançamento procedente. A empresa apresentou concurso, diz que não concorda com a decisão de primeira instância, afirma que as empresas são independentes uma da outra, explica o ramo de atuação das empresas e afirma que os administradores são próprios. Solicita a realização de nova perícia nas instalações da recorrente, requer a revisão do lançamento. Bem, infração objeto da autuação, recurso tempestivo conhecido. Caracteriza-se a infração a não formalização do contrato de trabalho ou a sua formalização incompleta, relativa a segurado empregado. Assim, estando segurado em atividade, a empresa deverá proceder às devidas anotações do contrato de trabalho, tanto no livro de registro de empregado quanto na CTPS, sendo que o livro deverá ser anotado de imediato, artigo 41 do CLT, e a carteira de trabalho nos prazos determinados pela legislação trabalhista, artigo 49 da CLT. A empresa é obrigada a manter o livre ou a ficha de registro no próprio estabelecimento à disposição da fiscalização. Então, essa é a conduta, né, que ela deveria. Conexão. A falta que determinou a lavratura do presente auto de infração está relacionada com os mesmos fatos tratados no processo do Muraí, 2007-92, no qual foram apuradas as contribuições sociais previdenciárias e para outras entidades e fundos. Como eu já adiantei, os empregados foram caracterizados empregados da empresa grande, né, que tinha criado a pequena do Simples para alocá-los na folha de pagamento da pequena e se livrar da cota patronal, né. O recurso apresentado no referido processo foi julgado em 2011, acorda o número tal, sendo negado por provimento ao recurso voluntário, eis a ementa. Então, considerou que são mesmo empregados dela, da Fundição Vitória. A situação fática apresentada é tratada no voto do acordo citado. Aí eu cito o trecho do voto que considera mesmo que os empregados... É grande, então eu não vou ler porque isso aí já é público, mas é todo o conteúdo onde eles verificam que houve mesmo ali a fraude, que são empregados da empresa Fundição Vitória. Eu concluo, como se vê, restou devidamente comprovado que os funcionários, apesar de registrados na empresa Teter, são, de fato, empregados da empresa Fundição Vitória, devendo a formalização dos contratos de trabalho serem realizados com a empresa autuada. Aí eu falo quem é segurado do empregado, assim, uma vez constatado que a vinculação obrigatória de um trabalhador ao regime geral de previdência social, cabe à autoridade fiscal sob pena de responsabilidade funcional desconsiderar a forma sobre que se deu e caracterizá-lo como segurado empregado, né? Aí cito o decreto, no mesmo sentido. Sendo assim, a fiscalização verificou a situação fática, identificou os empregados que trabalhavam para a autuada sem a formalização do contrato de trabalho e procedeu corretamente à autuação. Então, eu nego provimento ao recurso. Acompanho. Andréia. Acompanho. Acompanho. Acompanhe. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O 80. Esse aqui é um 38. Não apresentar... esse aqui, o que aconteceu? Lembrei. Ele ganhou na justiça, à época, ele entrou na justiça para... Acho que era o ler aqui. Conforme o relatório fiscal, a empresa, por meio de ação judicial,
Ele teve o recurso no processo da obrigação principal, não seguiu porque não tinha o depósito dos 30% à época, certo? Aí ele entrou na justiça e pediu a conversão disso em arrolamento de bem, tá? E aí, o fiscal voltou na empresa para poder fazer o arrolamento, porque ele ganhou isso na justiça. Só que quando isso aconteceu, já não cabia mais, não se exigia mais o depósito recursal, tá? Então, conforme o relatório fiscal, a empresa, por meio de ação judicial, obteve o direito de substituir o depósito recursal para discutir o débito apurado nas NFLDs número tal e tal, por bens a serem arrolados. Assim, foram solicitados documentos necessários para a elaboração do termo de arrolamento de bens, livro diário, plano de contas e tal. Contudo, a empresa não apresentou nenhum dos documentos. Aí lavrou, em 38, por não apresentar documento. Impugnação, a empresa alega que não apresentou os documentos por não possuir bens disponíveis, em face da decisão do STF, que declarou inconstitucional a exigência de depósito recursal, sendo inócuo o arrolamento de bens. Foi proferida a acordo da DJ Floriano por Porto Alegre, que julgou o lançamento procedente. Cientificado, ele entrou com recurso e explica de novo que, em face da decisão da STF, declarou inconstitucional a exigência de depósito recursal, que o arrolamento é inócuo, e então ele entende descabida a multa. Então eu vou para o voto. O recorrente apresenta decisões do STF em sentido da desnecessidade do depósito recursal. No ano seguinte à apresentação do recurso, em 10 de 11 de 2009, foi publicada a súmula vinculante ao STF número 21, que dispõe em inconstitucional a exigência de depósito. O ato declaratório interpretativo da RFB determina, cito ele aí, as citadas NFLDs integram os autos processos tal e tal, respectivamente, o número dos processos. Naqueles processos, foi solicitada a manifestação da PGFN sobre a possibilidade de seguimento do recurso voluntário. A PGFN apresentou manifestação, vídeo folhas tal do processo, porque eu olhei neles, né, conforme abaixo. Aí vem a manifestação da PGFN falando que podia, o recurso por dia podia seguir, para seguir o recurso. Dessa forma, os recursos apresentados foram conhecidos e julgados no CARF, independentemente de depósito recursal ou arrolamento de bens. À época da autuação, 17 de 7 de 2007, já havia sido publicado o ato declaratório interpretativo da RFB, acima citado, que determinava, inclusive, o cancelamento dos arrolamentos já efetuados. Em que pese o contribuinte ter obtido provimento judicial para arrolar bens em substituição do depósito recursal, tal decisão não tinha mais razão de ser à época da lavratura do presente auto de infração, pois já não se exigia depósito para segmento de recurso administrativo, logo com razão recorrente do provimento. O fiscal pede documento para fazer o arrolamento, só que o arrolamento já era incabível. Então, é uma perda de objeto, ele não podia ter feito isso. Inclusive, a Receita Federal... Objeto, mas o TIAD não foi só para apresentar livro diário, para fazer declaração do imposto de renda e documentos de propriedade para arrendamento, propriedade de bens disponíveis para arrolamento. Que já não era necessário mais. Inclusive, a Receita mandou cancelar todos os arrolamentos que tinham sido feitos. Então, quer dizer, não fazia mais sentido isso. Não tinha mais finalidade lá. Nenhuma. E ele justificou para a fiscalização, porque não apresentou, ou só na impugnação? Não sei. Não sei. Aí eu tenho que consultar. Mas para mim é irrelevante. Aqui o relatório fiscal, ele explica da ação judicial, explica do arrolamento. É porque ela ganhou na justiça, substituiu o depósito por arrolamento. Ele é a finalidade do porquê está sendo pedido documentos. Sim. Só que aí, nesse meio tempo, os recursos subiram, porque o STF julgou inconstitucional. Os recursos lá das obrigações principais deles subiram para julgamento. Eu acho incongruente pedir para ele documento para fazer arrolamento de bens para poder seguir recurso, sendo que é incabível o arrolamento de bens para recurso.
Acho que está errado o meu... Ah, não, rima a par, tá certo. Eu só acho que falta uma passagem no raciocínio do voto. Qual? Porque o voto fala mérito. O recorrente apresenta as decisões do STF, fala do ato declaratório interpretativo, se mencionam as NFLDs, naqueles processos foi solicitada manifestação da PGFN, desta forma os recursos apresentados foram conhecidos e julgados pelo CARF, à época da autuação já havia publicado o ato declaratório, em que pese o contribuinte ter obtido provimento judicial para rolar bens em substituição ao depósito ou decisão não tinha mais razão de ser a época da lavratura do presente auto tribunal, pois já não se exigia depósito para o segmento dos recursos administrativos. Logo, com razão, o recorrente. Tá, não se exigia substituição à época, coisa e tal, não havia necessidade de arrolar bens. Mas no que isso tem porque isso torna improcedente a presente lançamento? Essa passagem aqui, acho que está implícito. Teria que explicitar. Onde que está implícito? Porque não precisava mais de depósito recursal. Então, perdeu a razão de ser aquela decisão judicial. Então, o fato dele não ter atendido a intimação, não pode ser penalizado, porque já não havia mais a intimação, a finalidade para a qual foi feito não subsistia mais. Então, se afasta a multa por isso. Então, eu vou falar logo com razão ao recorrente, pois a época... A finalidade... Da intimação para apresentação dos documentos... Não mais subsistia. A finalidade é ser atendida, com a intimação, não mais subsistia. Existia a finalidade a ser atingida com a intimação para apresentação de documentos. Não mais substituir a finalidade, a sua finalidade. Aí, pela intimação, não mais subsistir a sua finalidade. Isso, pronto, do jeito que você pediu. Não tem por que autuar, ainda que ele não tenha apresentado. Isso. Porque a motivação do lançamento está vinculada, de acordo com o auto de infração aqui, o relatório, a essa questão do segmento do arrolamento. Isso. Acompanhe. Acompanho. Então, dar provimento ao recurso. 81, Luniel. 81. Esse aqui também é o 38 por não apresentação de documentos. Tendo visto que a empresa deixou de apresentar diversos livros e documentos no período de 1997 a 2006. Livro caixa, livro de registro de empregados e folhas de pagamento, conforme relatório de folhas 2 a 3. Conforme relatório fiscal, folhas 13 e 14, a autuada teve movimento nos anos 99 e seguintes, mas não apresentou folha de pagamento dos 13 funcionários que tiveram reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho. Ciência em 11 de 2007. Impugnação, a empresa alega nulidade, que a multa deve ser aplicada no valor mínimo, que é o valor que está lá no decreto, né? Se agravante que acarretaria majoração. Afirma que o auditor não citou o dispositivo da multa em patamar mais elevado, apenas equivocou-se aplicar o valor a maior. Caso não se entenda que a auto-infração é nula, a multa deve ser reduzida ao patamar mínimo. Foi preferida a Acordo RJ Florianópolis, que julgou o lançamento procedente. No recurso, diz que o lançamento é nulo porque o valor da multa foi estabelecido em portaria, que não consta fundamentação legal no auto de infração. Cito o decreto 7235, artigo 10. Assim, houve cerceamento de defesa e os princípios... cerceamento de defesa.
A lei que, além da ausência de capitulação legal, consta da fundamentação artigos que não possuem vinculação com a infração. Conclui que, por erro de fundamentação legal, o lançamento é nulo. Afirma que ocorreu decadência nos anos 97 a 2001. Informa que a sócia Silvia Terezinha Will apenas ingressou na sociedade em 2004, somente podendo ser responsabilizada por débitos posteriores a essa data. Requer que seja declarada nulidade do lançamento. Recurso tempestivo, decadência, porque ele alega que está decaído. Quanto à decadência, eu falo que aplica o 173. No presente caso, como a autuação ocorreu em 11 de 2007, indica que poderiam ter sido exigidos os documentos a partir da competência 12 de 2001, pois para essa competência o vencimento da obrigação ocorreu em 1 de 2002. Logo, a infração poderia ter sido conhecida a partir dessa data, com início do prazo decadencial em 1 de 1 de 2003 e término em 31 de 2 de 2007. Vês, portanto, que parte do período para o qual foi exigida a documentação estava abrangido pela decadência. Contudo, a exigência foi legítima para o período de 12 de 2001 em diante. Com valor fixo da multa. Ocorre que a multa por descumprimento da obrigação acessória aplicada ao presente auto de infração possui valor único, independentemente do número de competências em que ocorreu a falta e a quantidade de faltas cometidas. Logo, uma única falta em um único mês em que o sujeito passivo deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos pela fiscalização implicaria na lavratura do auto de infração e aplicação da multa no mesmo valor. Portanto, o reconhecimento da decadência de parte do período não tem um condão de alterar o valor da multa. Infração e multa aplicada. Aí eu cito a infração, o dispositivo de infração, da multa, cito o artigo da lei, né, o 92 e o 102, que remete para o decreto. O decreto, por sua vez, fixa os valores da multa, e no artigo 373 ele afirma que os valores expressos em moeda corrente serão atualizados. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a fundamentação legal acima está explícita na folha 2 do auto de infração. Assim, o valor da multa aplicável definido em moeda corrente é reajustado periodicamente na mesma época, nos meses utilizados para o reajustamento de benefício. Aí eu cito a 8.213, que fala que é o INPC, o índice. Portanto, todos os valores são corrigidos anualmente na mesma reajuste do salário mínimo, utilizando-se do índice de correção, o INPC, como índice de correção INPC. As portarias apenas expressam o valor da multa, corrigido pelo INPC, e indicam a partir de que mês tais valores devem ser aplicados, mês da correção do salário mínimo. Elas não inovam a legislação, apenas apresentam um novo valor, considerando os índices de atualização previstos em lei e no decreto. Os valores de multa previstos para vigorar a partir de abril de 2007, considerando a correção pelo INPC, estão na portaria MPS 142 de 2007. O fato de não ter sido citada a referida portaria na auto de infração não invalida, pois a forma de atualização do valor da multa está expressa nos dispositivos legais citados no AI. Responsabilidade de sócio, eu falo que não foi atribuído, ela deve estar lá no relatório correto, né? E conclusão, voto por conhecer o recurso voluntário e no mérito negar-lhe provimento. Não teve agravamento, só faltou uma coisa aqui, que ele falou que a multa foi agravada. Eu vou acrescentar. Acrescente-se e não houve agravamento da multa. Apenas a correção do valor, conforme explicado assim. É isso. No tópico responsabilidade do sócio, não seria interessante lá antes do ponto final colocar entre parênteses a súmula CARF 88? Eu vou citar ela aqui. Só colocar entre parênteses sem citar? Que é a que fala lá do CORRESP, vínculos, repleg. Eu vou citá-la, tá? Neste sentido. Porque, pelo que falou a senhora, o raciocínio da empresa foi mais ou menos nesse sentido, né? Qual que é mesmo? A súmula. 88. Eu vou citar ela aqui. Só isso. Pronto. Pinheiro. Acompanhe. Acompanho. Acompanho. Acompanhe.
Ctrl C, só estou dando um Ctrl C, Ctrl V aqui para inserir ela aqui, para não esquecer, tá? 81, né? Só um minutinho, pessoal. Ok. Aí eu cito a súmula 88. Tá. Ok, então esse aqui, por unanimidade de votos. Esse foi o união, né? Negar provimento ao recurso voluntário. Tá. 82, plásticos Kremer. Esse aqui é um aí 91. Apresentar a GFIP em desconformidade com o manual de orientação. Aqui o que aconteceu? A multa foi relevada. Ele corrigiu a falta. Só que ele entrou com recurso porque ele não quer que fique lá como reincidência, como é que fala? A multa ela já foi atenuada porque a empresa corrigiu a falta antes do término da ação fiscal e depois, por ocasião do acordo da DRJ, a autuação foi considerada procedente, mas com relevação da multa. Aí o contribuinte apresentou recurso alegando que o quê? Que a multa foi relevada, mas permanece os efeitos da autuação para fins de futura reincidência. Aí vem que alega que o auto de infração é nulo, por inobservância de todos os requisitos legais de validade, no caso, ausentes dispositivos legais aplicáveis a espécies, não haver qualquer norma que exija que a empresa informe de GFIP as compensações de contribuições previdenciárias, acrescenta que não há lei tipificando infração supostamente cometida, entende que o artigo 32.4 e 225 do decreto não exige um preenchimento de GFIP informando a existência de compensações, afirma que a lei que impõe penalidade deve haver... Aliás, ele não informou compensação. Para mim, aqui nem tinha que ter sido 91, não. Tinha que ter sido 68, né? Mas, bom, de qualquer forma, o que aconteceu? Ele foi mais leve para ele. Preliminar de nulidade. Sem razão recorrente, a afirmar que a ausência da autuação dos dispositivos legais aplicáveis. Conforme se verifica na capa do auto de infração, foi descrita a descrição sumária da infração do dispositivo legal infringido. O dispositivo legal da multa aplicado, dispositivos de gradação da multa, que permitiu ampla defesa do autuado, exatamente como fez ao apresentar a impugnação em recurso. Logo, não há que se falar em ausência de norma que tipifique a conduta infratora. O auto de infração foi constituído observando CTN e decreto 7235. Assim, uma vez verificado a ocorrência da infração, o auditor tem o dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por eles constatados e efetuar o lançamento tributário. No caso, não existe qualquer uma das hipóteses de nulidade do artigo 59 do decreto 7235. Também não há que se falar em infração atípica, conforme suficientemente esclarecido no acordo recorrido. Aí eu cito a lei, do artigo 32, inciso 4, e o parágrafo 3º diz o seguinte: o regulamento disporá sobre o local, data, informação, entrega do documento previsto no inciso 4. Cumprindo a tarefa, o regulamento coloca no artigo 225 que o INSS, né, Serviço de Informações da Previdência, deverá apresentar o documento na forma estabelecida da época INSS. O preenchimento das informações são de inteira responsabilidade da empresa. A forma correta de preenchimento da GFIP está didaticamente explicada no Manual de Orientação e Preenchimento da GFIP. Aí eu peguei o manual da época e coloquei que ele tinha que preencher o campo compensação. Além da obrigatoriedade de informar as compensações, em vários outros capítulos do manual, é orientado ao contribuinte como informar a compensação. Aí cito também o manual. Vê-se, portanto, que a Lei 812 autoriza que o decreto regulamente a matéria e o decreto, por sua vez, estabelece que as informações devem ser prestadas conforme estabelecido pelo órgão competente, sendo então publicado o Manual de Orientação e Preenchimento da GFIP. Entende o contribuinte que, por ter corrigido a falta antes da lavratura do auto de infração, este não poderia ter sido lavrado. Entendimento equivocado, pois uma vez que o contribuinte já se encontrava sob procedimento fiscal, não há mais denúncia espontânea, e aí eu cito o 138 do CTN. Assim, para não haver autuação pelo descumprimento da obrigação acessória, o contribuinte deveria ter corrigido a falta antes de iniciar qualquer procedimento por parte da fiscalização, que não ocorreu.
Dessa forma, uma vez que o contribuinte já estava sob procedimento fiscal, não há mais denúncia espontânea persistindo a infração. Contudo, em virtude da correção da falta, a multa foi atenuada e em seguida relevada, conforme permitido pela legislação à época vigente. Conclusão: diante do exposto, voto conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. É interessante porque ele tinha um pedido subsidiário de relevação da multa, correto? Que foi, inclusive, acolhido. Isso na DJ, foi relevado. Só que agora, apesar de ter sido acolhido, ele quer recorrer para que sejam apreciados em segunda instância o pedido principal de afastar da relevação, no final das contas. Não pode. Inclusive, acho que teve preclusão lógica de se apreciar o pedido inicial dele. Já que ele fez, de fato, um pedido subsidiário, que foi acolhido. Ele não tem mais interesse jurídico, a não ser em relação à sucumbência. Não, ele tem porque fica, assim, a questão dele deixa de ser primário. E a DJ deixa claro. É por isso que ele quer que cancele. Ainda tem um efeitozinho. Ele não tem mais o que pagar. Sim, ele não tem mais o que pagar, mas é a questão. De certa forma, quando ele defende a relevação, ele assume a falta. Ele não tem que se falar em denúncia espontânea. É óbvio, se ele mesmo está reconhecendo e pede relevação, como é que ele vai dizer que teve denúncia espontânea porque corrigiu depois? Mas aí é um argumento de mérito, né? Se vencido... Acompanhe. Acompanhe. Reide. Então, por rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Mateus, 83. Item 83. TCI, Engenharia e Sistemas. Final 2008, 63. Trata-se de auto de infração, debicad final 6632, lavrado por descumprimento do disposto no artigo 32 da Lei CFL 34, conforme disposto no relatório fiscal da infração. A empresa em epígrafe, possuindo 2 estabelecimentos, no período de 2 de 99 a 12 de 2000, apresentou os livros diários números 6 e 8 autenticados, respectivamente, sem discriminação dos lançamentos contábeis por estabelecimento da empresa, referente às despesas de salários dos segurados empregados, assim como despesas de férias, 13º salário e demais registros afins. Consta ainda do relatório que, a título de exemplificação, pode-se ver os lançamentos constantes, a página 110 do livro diário, número 8, referentes às despesas de salário, despesas de férias, despesas com INSS patronal. A multa fiscal foi aplicada, correspondente a 11.568, ambos do RPS, com valores atualizados pela portaria MPS 119. Dispõe também ao auditor que não foram identificadas as circunstâncias agravantes nem as atenuantes previstas nos artigos 290 e 291 do RPS. Certificado da autuação, o contribuinte apresentou defesa, no qual requereu em suma a relevação da multa, para tanto anexou cópia de livros diários referente aos exercícios retificados, a fim de que fosse reconhecida a correção da falta. Por fim, requereu o requerimento da relevação e arquivamento do auto de infração. Em primeira análise, a instância a qual baixou os autos em diligência, conforme despacho, solicitando a fiscalização, a elaboração de discriminativo, onde constasse a relação das despesas por competência e estabelecimento, que deram origem ao lançamento contábil efetuado em desacordo com a legislação, bem como a verificação da autenticidade das fotocópias dos livros contábeis
anexados pela defendente. Em resposta, o auditor designado emitiu o relatório fiscal, no qual afirma ter o sujeito passivo corrigido a falta e atesta a autenticidade das fotocópias dos livros diários apresentados pelo sujeito passivo na defesa. Além disso, junta discriminativo das despesas realizadas por competência, estabelecimento e algumas folhas de pagamento. Seguido, sobreveio o julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal por meio do acordo, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente com manutenção do crédito tributário, transcrito em emenda. O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando demonstrar a improcedência, interpôs recurso voluntário, trazendo em suma os seguintes argumentos, os quais transcrevo abaixo. Seguidos autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário. Não houve apresentação de contrarrazões, é o relatório. Passo ao voto, juízo de admissibilidade, o recurso é tempestivo, não há necessidade de depósito prévio. Tomo conhecimento e faço a análise. Preliminares. Preliminar de nulidade da decisão de piso. O recorrente alega que a decisão teria desprezado as provas existentes nos autos, sem qualquer fundamentação, tendo o julgador deixado de se pronunciar sobre pontos relevantes da defesa. Contudo, entendo que não assiste razão recorrente. A decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo recorrente em sua defesa, além de ter feito comentários sobre a prova acostada aos autos, demonstrando que se pronunciou sobre os pontos relevantes da defesa. A propósito, destaco os seguintes excertos da decisão recorrida, transcrevo abaixo. A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade, quando o julgado proferiu decisão devidamente motivada. Não há que se falar em nulidade de decisão de primeira instância, isso proferida por autoridade competente. A insatisfação do contribuinte sobre os pontos suscitados não tem um condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário a ser objeto de deliberação pelo colegiado de segunda instância. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. Nulidade do lançamento, recorrente também alega que o auto seria nulo por carecer de fundamentação legal e ferir o princípio da legalidade estrita prevista na Constituição. Contudo, entendo que não assiste razão recorrente, entendo que o ato está devidamente motivado e preencheu os requisitos do artigo 142 do CTN, cabendo ao sujeito passivo o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito por si alegados. Dessa forma, afasto os preliminares suscitados pelo recorrente e passo a analisar o mérito da questão posta. Prejudicial de mérito, decadência. Conforme narrado, trata-se de auto de infração identificado pelo DEBCAD, lavrado por descumprimento, CFL 34, ao disposto no artigo 32 da lei, conforme disposto no relatório fiscal, empresa em epígrafe, possuindo 2 estabelecimentos, apresentou os livros sem discriminação dos lançamentos contábeis por estabelecimento da empresa. Consta ainda do relatório que, a título de exemplificação, pode-se ver os lançamentos constantes, dos quais eu cito. O auto de infração foi lavrado em 11/5/2006, tendo interessado dele tomado conhecimento no dia 15/5/2006. Cito a jurisprudência do Supremo, que decidiu que o prazo decadencial é o previsto no CTN. No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta à ausência de cumprimento de obrigação acessória, prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212, com valores atualizados pela portaria, relativa ao período de apuração 2 de 99 a 12 de 2000, tendo o contribuinte sido intimado acerca do lançamento no dia 15/5/2006, conforme recibo aposto no próprio auto. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória, deve ser aplicado o artigo 173, inciso 1º. Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 15/5/2006, conforme recibo aposto no próprio auto, e o trabalho fiscal se reporta à multa por descumprimento de obrigação acessória relativa ao período de apuração 2 de 99 a 12 de 2000, restam decaídas as competências lançadas até novembro de 2000, conforme já reconhecido, inclusive, pela própria decisão recorrida. E ainda não há que se falar na decadência da competência de dezembro de 2000, eis que, conforme visto, em se tratando de descumprimento de obrigação acessória,
deve ser reconhecida a decadência do crédito tributário, levando em consideração o artigo 173, inciso 1º do CTN, e não o artigo 150, parágrafo 4º, mesmo diploma legal. A propósito, quanto à competência 12 de 2000, o fato gerador é mensal, perfazendo-se no último dia de cada mês. Nessa hipótese, o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, corresponde a 1/1 de 2002. Em outras palavras, a competência 12 de 2000 não deve ser excluída, eis que a exigibilidade das contribuições e informações constantes em fatos geradores que ocorreram nessa competência somente ocorrerá a partir de 1 de 2001, quando poderia ter sido efetuado o lançamento ou autuação. Assim, o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, corresponde a 1/1 de 2002. E ainda a multa aplicada corresponde a 11.000, ou seja, a multa foi lançada em valor fixo, bastando uma competência para que seja possível seu lançamento. Em resumo, a multa para esse tipo de infração é aplicada em valor fixo, não dependendo do número de ocorrências verificadas, assim uma só infração constatada em período não decadente é suficiente para justificar a aplicação da penalidade. Dessa forma, afasta a alegação de decadência suscitada pelo recorrente. Passo ao mérito. Em relação ao mérito, o recorrente alega em suma que os documentos acostados aos autos comprovariam a correção da falta, motivo pelo qual reitera a relevação da multa, confiscatoriedade da multa aplicada e inconstitucionalidade e legalidade da taxa Selic. Inicialmente, destaca-se que o sujeito passivo não contesta a ocorrência da infração, limitando-se a argumentar pela relevação da multa, além de questionar a legalidade da taxa Selic e a confiscatoriedade da multa aplicada. Aqui faço as mesmas considerações sobre os requisitos para a relevação da multa. A decisão recorrida entendeu que, em que pese o resultado da diligência ter concluído pela correção da falta, a empresa teria deixado de lançar discriminadamente, por estabelecimento, a dedução da contribuição descontada dos empregados, a despesa de contribuição previdenciária da empresa e a despesa de contribuição para terceiros, tendo ocorrido situações semelhantes com as folhas de pagamentos dos outros estabelecimentos. Nesse sentido, entendeu que não teria ocorrido a correção da falta, conforme se depreende dos seguintes excertos. Em que pese a alegação do recorrente no sentido de que houve a correção da falta, citando inúmeras páginas e documentos, tem posicionamento coincidente com o adotado pela decisão recorrida, eis que também vislumbra que, em relação à filial Cachoeira, notadamente na competência 12 de 2000, o sujeito passivo deixou de lançar discriminadamente, por estabelecimento, a dedução da contribuição descontada dos empregados, a despesa de contribuição previdenciária da empresa e a despesa da contribuição para terceiros. A proposta da petição recursal do sujeito passivo em nenhum momento rebate de forma expressa o vício apontado pela decisão recorrida, tendo se limitado a arguir genericamente que, abre aspas, teria corrigido a falta na forma da documentação existente nos autos e anexos, fecha aspas. Aqui faço citações doutrinárias sobre o ônus da prova, e ainda sobre as alegações no sentido de que a multa deveria ser afastada sob pena de confiscatoriedade, desproporcionalidade, além de se tratar de matéria preclusa, eis que não arguida na impugnação, a responsabilidade por infrações de legislação tributária independe da intenção do agente, as obrigações principais são distintas das obrigações acessórias, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira, transcreva a súmula CARF 2, não é da competência deste Conselho a apreciação dessas matérias, no mesmo sentido, também não prospera a alegação de impossibilidade de utilização da taxa Selic, além de se tratar de matéria preclusa, isso que não arguida na impugnação. Recordo que já há súmula no âmbito deste Conselho, súmula CARF 4, bem como a súmula CARF 110, de que as intimações não há previsão para a realização de intimações pessoal. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar as preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar de provimento. Pinheiro. O cálculo da decadência aqui, o senhor constou como baliza não a data que o contribuinte passou a ser obrigado a formalizar o livro,
mas dentro da competência do mês que deveria ter sido feito a contabilização da data do evento lá? Sim. Não seria? Eu tenho dúvidas. De qualquer modo, a multa Não decaiu, fixa, é. né? Porque isso foi o Mas responsabilidade da nesse RJ. caso não haveria problema, mas em outro talvez essa questão pudesse ter que ser explorada. Porque deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições, montantes e quem, né? Mas isso conta da data que ele teria que ter feito o lançamento ou da data que ele tem que formalizar o livro? Eu acho que é da data da competência que se refere o livro, não? Porque é aquela competência que está viciada com erro, né? Porque esse livro, se a fiscalização chegar no mês em curso, ela não pode exigir que no mês corrente ele tenha o livro formalizado, em títulos próprios, tudo. A contabilidade ainda não é exigível nessa data. É, mas é a situação bem excepcional, igual como existe já o tributo, mas não venceu ainda, né? Eu chego na mesma conclusão, mas eu faria essa ponderação. Então, pelas conclusões. Qual a conclusão do Pedro? Desculpa. Pelo seguinte, o Dr. Matheus está calculando a decadência a partir do mês que deveria ter sido feito, a que se refere o fato gerador. Tá? Por exemplo, um fato gerador de dezembro, né, ele vai ter que ser contabilizado, lançado no livro, com data de dezembro. Só que o livro diário só vai poder ser exigido e só vai poder ser levado à junta comercial posteriormente, não em dezembro. Isso vai ser feito no ano seguinte. Mas o Quando livro já vai ser lavrado o termo de encerramento do livro e vai ser levado à junta comercial. Mas aí é a formalização só do livro, não? Porque o livro em si ele já tem que ter discriminando os lançamentos, né? E aí outra coisa é ele no final do ano ir formalizar na junta comercial. Ou ele nem precisa fazer isso eventualmente, se ele não quer dar essa publicidade. Né? Não, dependendo da empresa, ele tem que ter contabilidade completa. Essa daqui eu não sei se é o caso. É uma Não, mas é limitada. uma contabilidade ele tem, mas aí outra coisa é o registro, né, na junta comercial, autenticação na junta comercial. Tanto é que a autenticação de um livro é 1/2 de 2001 e outra é 8/3 de 2002. Provavelmente essa 8/3 de 2002 foi quando ele fez o registro. E daí se conta dessa data, 8/3 de 2002, ou a partir mesmo da competência 12, porque a infração de não contabilizar em títulos próprios, quando é que ela se aperfeiçoa? Quando ele formaliza o livro de acordo com a legislação ou ela se aperfeiçoa na competência lá do fato gerador? Na competência, a contabilidade não para, né? Ela é contínua, o princípio da entidade ali. Se outra coisa é a formalização do livro, mas a contabilidade a empresa tem diária. Se o livro não tivesse sido formalizado, essa multa nem poderia ter sido dada. Não, mas tem um livro, embora não registrado. Hoje são livros eletrônicos, né? A empresa imprime na hora, né? Entrega ele em formato PDF, mas o livro ele existe. E aí, verificando que há algum erro ali no livro, independe da autenticação lá, gente. Mas aí, enquanto não seria uma infração que permanece também, por essa linha, enquanto ele não acertar, ele está cometendo a infração. Mas aí eu tenho que ter um limite para decadência aí, né? Senão nunca decai. Quando constatada a infração, aí a fiscalização tem um prazo para lançar a multa.
É porque nos casos aqui a gente só vai pegar porque vai ser sempre o mesmo período, né? Porque está sempre Mas aí fiscalizando quando a fiscalização constatar a infração, ou seja, pode passar 10 anos aqui, aí só Não vai, Não, a nesse fiscalização- caso não vai passar porque a fiscalização ela está sempre alinhada com a obrigação principal que ela está fiscalizando, mas questiono se ela hoje pegar uma falta de lançamento, um livro uma falta de lançamento no título próprio, de uma competência de 4 anos atrás, se ainda não teria infração hoje. Ia ter o prazo decadencial para lançar a multa. Assim, só sim, entendi. pensando aqui. Mas como se refere-se a um fato lá de trás, né, ele não teria nem obrigação de guardar esses livros, né? Não, mas é 4 anos, mas hoje ele ainda não, está cometendo 5 anos infração. Sim, estaria, mas hoje ele ainda está cometendo infração, essa é a questão. Não, por exemplo, Sim, está cometendo porque não decaiu. aqui, cadê o dispositivo? Deixa eu. Mas é a partir do momento em que ele incorre na ausência de discriminação dos lançamentos contábeis, é que há verificação da falta. Esse é o fato gerador dessa obrigação acessória. Entendi. É porque assim, ó, o plano de contas dele, nesse caso, não tinha títulos próprios, doutor Matheus. Ele não discriminava as rubricas, né, dos empregados. Não, é o que eu quero dizer. Ele não tinha as contas ou ele fazia o lançamento com os históricos sem... Era um plano de contas fechado. Existia assim, remuneração. Mas aí não explicava, né? O que é 13º, né? O que é férias. Ele não explicava o que estava transitando lá dentro. Isso, esse é o problema. E aí ele retificou, mas isso se manteve, né? E os históricos também não precisavam. Ele não tinha títulos próprios mesmo. Isso, a contabilidade aqui está fechada, né? Então isso impede a fiscalização, digamos, né? Por isso que existe essa multa aqui. Então ela não discrimina, né, os lançamentos contábeis. A empresa fez uma retificação, mas permanece, a remuneração ela permanece como um lançamento fechado, né? O texto da lei é lançar mensalmente em títulos próprios, de forma discriminada. Eu tenho que ter uma contabilidade. A contabilidade ela é mensal, ela não para, né? Outra coisa é a formalização. Não, é porque é pelo seguinte, a fiscalização em janeiro de 2000 e aqui qual que é a data? 2000 e quanto? Que o senhor colocou como data? O período é 2 de 99 a 12 de 2000. Então, pense, por exemplo, em janeiro de 2001, tá? Em janeiro de 2001, essa multa não poderia ter sido dada, concorda? A do mês 12, não. Não, porque o livro não era exigível. Não, mas ele não era obrigado a ter uma contabilidade formalizada ainda. Por que não? Porque essa documentação, se não me engano, ela só exigiu 3 meses depois. Do livro diário? Quando é que a IN determina lá a apresentação? Se não me engano, são 3 meses depois. 3 meses. Não, sim, mas isso... Dado mas decreto, não poderia... né? Está no decreto, inclusive. Ele não poderia. Mas não poderia por uma questão de vencimento do prazo. Não, ele não poderia sequer lançar essa multa. Então, se ela não estava correndo o prazo, como é que vai dizer que já estava correndo o prazo decadencial? Mas é igual a questão do vencimento, né? Da obrigação principal. Vence no outro mês, mas aí já conta do fato gerador. Tem uma coisa é o prazo para recolhimento, outra coisa é o prazo... Como nesse caso concreto não é determinante... Não é, pois é.
não é determinante, eu até vou acompanhar, não precisa constar pelas conclusões, mas eu ainda tenho que refletir melhor sobre essa questão. Eu não estou convencido do seu raciocínio, não. É porque uma coisa é o Realmente vencimento não da estou obrigação, convencido. outra coisa é o fato gerador. O vencimento aqui seria 3 meses, né? A data, não importa, que a legislação estipula para apresentar o livro. Que é a situação curiosa que acontece no ITR também, que a gente já discutiu aqui. Ó. Então, acompanhou, né? É. Ok. Andréia. Acompanho. 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 Então, por unanimidade, rejeitar as preliminares, afastar prejudicial de decadência e no mérito negar provimento. Então, não tem conclusão não, né, Pina? Ok. O 84 foi retirado de pauta. 85, Andréia. 85, Grupo Educacional e o GINS. A infração referente à multa, em razão do contribuinte ter deixado de apresentar os recibos de pagamento relativo às horas de plantão pagas aos professores empregados requisitados pela fiscalização. Nas razões recursais, ele argue preliminarmente a ilegitimidade passiva e a irresponsabilidade dos sócios da pessoa jurídica, incluída como sociedade por cotas constituída como sociedade por cota de responsabilidade limitada. Ele tem improcedência de infração, alegando ser estarrecedor o fato de ter simplesmente deixado na pagamento os valores pagos a seus professores a título de horas de plantão, mas tendo corrigido e recolhido a contribuição previdenciária incidente sobre tais pagamentos, sofra 5 autuações fiscais distintas, cada qual com a aplicação de uma pesadíssima penalidade pecuniária. Que a relevação da multa, com fundamento no artigo 291, parágrafo 1º do decreto 3.048, solicita a redução da multa para o mínimo legal previsto no artigo 283 do decreto 348, alegando que não agiu de má-fé e que, antes da lavratura dos autos de infração, espontaneamente promoveu o recolhimento integral das contribuições previdenciárias e incidência das horas de plantão pagas. Então, partindo aqui para o voto, legitimidade passiva, alega que os sócios foram incluídos como responsáveis de forma indevida, pois são partes manifestamente ilegítimas para figurar nessa qualidade no auto de infração. A decisão de piso já esclareceu que os sócios não devem ser arrolados como responsáveis solidários pelo pagamento do débito, mas os responsáveis pela administração da empresa, ou seja, a fiscalização não pode arrolar no relatório CORRESP os sujeitos passivos responsáveis pelo pagamento do crédito tributário exigido, mas sim os representantes legais do sujeito passivo da empresa. A questão, inclusive, já foi objeto de súmula neste conselho. Aí eu cito aqui a súmula 88. Dessa forma, não procede a alegação do contribuinte, vez que não há arrolamento do sócio como responsáveis tributários. O auto de infração ele foi lavrado unicamente contra a empresa contribuinte. Em relação à multa aplicada, presente a autenticação da multa, né, por obrigação acessória, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º da Lei 8.212, CFL 38, tendo em vista que a empresa não apresentou à fiscalização os recibos de pagamento relativo às horas de plantão, pagas aos professores empregados, cuja apresentação foi requisitada por intermédio do termo de intimação para apresentação de documentos. A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação para atenuar em 50% a multa. A recorrente pleiteia a improcedência do lançamento, alegando que foi autuada diversas vezes e que os autos de infração lavrados são frutos de arbitrariedade, abuso e excesso de autoridade, pois se baseiam no mesmo fato em notória repetição de autuação fiscal. Com efeito, conforme visto, não obstante a empresa ter sido intimada para apresentar os recibos relativos às folhas de pagamento e diante da não colaboração por parte do contribuinte, que deixou de apresentar os documentos solicitados pela fiscalização, foi lavrado o auto de infração, ora em debate, por descumprimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 33 da Lei 8.802. Por bem esclarecer as demais infrações relacionadas aos outros autos de infração, destaque-se a seguir trechos da decisão proferida pelo DRJ,
que, de forma didática, explana os fatos ocorridos. Então, vejamos. Nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verifica-se que a impugnante foi autuada, nota de infração que eu cito, por não declarar em GFIP os valores pagos aos professores a título de hora de plantão. Verifica-se aqui que não foi repassada ao INSS informações a respeito das remunerações de seus professores. Como o banco de dados da Previdência Social não possui a real remuneração dos segurados em questão, eles poderiam ser prejudicados nos valores dos benefícios eventualmente concedidos, vez que a obrigação acessória descumprida prejudica a Previdência Social e seus segurados. As normas legais infringidas foram os incisos 4, parágrafo 5º do artigo 32 da Lei 8.812. O auto de infração 35.707.060, dígito 7, foi lavrado porque a empresa não esclareceu a forma como foram pagos os empregados. Aí fala que a informação é importante e que deve ser cumprida as obrigações acessórias. Por fim, consta no banco de dados da Receita Federal o auto de infração que ele cita, que foi motivado pela falta de elaboração das folhas de pagamento atinente às horas de plantão pagas aos professores. Aqui se está diante de outra infração cometida pelo autuado, pois suas folhas de pagamento não foram elaboradas conforme a legislação que rege a matéria. A norma não observada pela impugnante, neste caso, foi inciso da lei 315. O auto de infração 060, dígito 7, já foi julgado pelo CRPS, o qual não afastou o procedimento fiscal de autuar a empresa 5 vezes pelo descumprimento de várias obrigações acessórias. A multa foi corretamente aplicada pela fiscalização, tendo a impugnante corrigido a falta antes de proferido o presente acórdão, ensejando na atenuação da multa aplicada. Voto por conseguinte pela procedência da autuação com atenuação de 50% da multa exigida. Conforme se verifica, não se trata de repetição de lançamentos, pois cada auto de infração decorre de descumprimento de obrigação acessória estabelecido em dispositivo legal específico, portanto, não há lançamentos com a mesma fundamentação legal. A obrigação acessória deve ser cumprida independente do pagamento da obrigação principal. Nesse contexto, é importante ressaltar o que dispõe o Código Tributário Nacional acerca das obrigações tributárias. Eu cito aqui o artigo 113, parágrafos 1º, 2º e 3º. Dessa forma, diante da acertada decisão proferida pela DRJ, a multa foi corretamente aplicada pela fiscalização, tendo a mesma corrigido e da empresa corrigida a falta antes de proferir a decisão de primeira instância, ensejando a atenuação da multa aplicada em 50%. Em razão desse recurso, o contribuinte alega ainda, isso aqui eu estou incluindo agora, porque ele fala da questão da boa-fé, certo? Então, nesse ponto, eu cito o artigo 136 do CTN. Assim, em face de todo o exposto, deve ser mantida a decisão de piso. Conclusão, de exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Pinheiro. Não captei muito bem o raciocínio aqui. É um CFL 38. Que já foi até relevado. Isso. Ele corrigiu a falta. Pleitei em procedência. Eu não consegui entender essa citação da DRJ. Por que as outras NFL, os outros AIs aqui são relevantes? Não, é porque ele fala que já tiveram outras infrações que falam da mesma coisa e tudo. Eu citei aqui a DRJ porque ela faz essa explicação, né, para o contribuinte, para poder ter aqui essa explicação que já foi dada pela DRJ. Isso aqui, eu não sei se ficou claro para os demais, para mim ficou meio jogado, né? Tem...
que você achou que foi julgado? Não entendi. Essa citação da DRJ, no que ela rebate as argumentações da recursais? Porque ele fala que são vários autos de infração. Deixa eu reler aqui as alegações dele para... Tá. Ele entendi o que ele quer dizer. Uhum. Ele fala que foram 5 as autuações, cada qual com a aplicação de uma pesadíssima multa. Por isso que disso ele extrai o pedido para relevação ou redução. Então, no mérito, basicamente, ele só trata de relevação e redução da multa. Ué. Tá. Eu fiquei lendo aquilo. Acompanhe. Acompanhe. Aí, Acompanhe. por unanimidade de votos, negar provimento do recurso voluntário. 86. 86, CFL 30. Eu vou aqui para o voto, porque tem as razões do contribuinte aqui no recurso. Então, no voto preliminar emenda. Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, em face da empresa ter deixado de preparar as folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, conforme previsto na Lei 8.212, artigo 32.1, combinado com o artigo 225, inciso 1, parágrafo 9 do Regulamento da Previdência Social. O recorrente se insurge contra a aplicação da multa, alegando preliminarmente prescrição intercorrente. Assevera ainda que o mesmo fato gerou múltiplas autuações, o que configura bis in idem. Aduz erro de cálculo e pugna pela sua total exclusão. Com efeito, durante o processo administrativo, permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não se iniciando o prazo prescricional. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo. Cabe ainda ressaltar o teor da súmula vinculante, número 11, que dispõe sobre a matéria que eu citei aqui. No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo artigo 11 do Decreto 70.235, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam a conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária, compatível com as razões apresentadas no lançamento, nem seja em qualquer nulidade. Pois bem, o Código Tributário Nacional dispõe que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Conforme se verifica do relatório fiscal, a infração cometida pelo sujeito passivo nos presentes autos decorreu do fato de não ter a empresa preparado as folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, conforme se destaca, eu cito aqui o artigo 32, inciso 1. Com efeito, os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra a empresa recorrente decorreram de fatos individualizados relacionados às condutas distintas praticadas pelo contribuinte, consoante explicitado no relatório fiscal de cada auto de infração que eu cito aqui. Nesse diapasão, não há que se falar em ocorrência de bis in idem no presente caso, razão por que rejeita a alegação da empresa recorrente. O contribuinte também alega erro de cálculo na apuração da multa, vez que considerou, para efeito de aplicação da penalidade, os limites fixados na portaria MPS-MF número 48, de 12 de 2 de 2009,
A Lei 8.212 estabelece em seu artigo 92 o montante da multa aplicada nos seguintes termos. Aí eu cito. Entretanto, para minimizar eventuais efeitos da perda do valor da moeda, a Lei 8.212 trouxe também a previsão de reajuste dos valores expressos em moedas. Eu cito a lei. A penalidade aplicada possui lastro legal no artigo 32.2 da Lei 8.202, razão por que sujeita a reajuste. De acordo com o artigo 283, inciso 1, a linha A, e artigo 373 do Decreto 3.048 de 99, o valor da multa aplicada sofre reajuste nos mesmos índices dos benefícios pagos pela Previdência Social, conforme previsão das leis 8.212 e 8.213, que eu cito aqui. No presente caso, a multa aplicada em patamares mínimos foi atualizada pela Portaria Interministerial 48, que estabeleceu no inciso 5º do artigo 8º a mudança do valor da multa aplicada, tal como previsto no artigo 373 do RPS, não se verificando qualquer ilegalidade nesse procedimento, uma vez que expressamente previsto na legislação citada. Cabe ainda destacar que compete à autoridade administrativa aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo em face da ocorrência dos fatos dispostos em lei. As questões atinentes à razoabilidade, ocorrência de efeito confiscatório e inconstitucionalidade de lei tributária não são oponíveis na esfera do contexto administrativo, haja vista que demanda o exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional, conforme dispõe anunciado da súmula CAF número 2, que eu cito. Dessa forma, estando desatendidas as obrigações legais, correta a manutenção da penalidade aplicada. E, então, por todo exposto, conheço o recurso voluntário e nego de provimento. Pinheiro. Só As razões recursais consta conexão, né? E são os próximos a serem julgados. Uhum. Não é melhor inverter a ordem? Inverter a ordem como? Já fez esse. Já leu. Não, pelo seguinte, imagine que aqui, o que deixou de ser incluído em folha de pagamento, até em razão da alegação do bis in idem e desse pedido de conexão em reunião de processos, me parece que foi o que foi lançado nos outros processos. Todos são de obrigação acessória? Todos são de obrigação acessória, todos. E os de obrigação principal? Tem um despacho, acho que está na folha 94, salvo engano, que ele desistiu de 3 processos administrativos. Eu chamo a atenção que em novembro, na última sessão de novembro, um processo de minha relatoria, o 2401.008.681, o colegiado entendeu por unanimidade que haveria bis in idem, que a conduta de deixar de elaborar folha de pagamento distinta estaria abarcada pela conduta de preencher folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas estabelecidos na legislação previdenciária. Então, lá a gente entendeu que seria um bis in idem. Qual que é o número do acórdão? É o 2401.008.681. Peraí, um minutinho. Pode repetir, por favor? 2401.008.681. Porque mais à frente, me parece que aqui existem essas duas, né? Não é esse aqui o processo, mas pelo que consta aqui no relatório, né, existe aqui deixar a empresa de preparar a folha de pagamento, né? Sim. De acordo com os padrões, e depois tem aqui deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios, de forma discriminada. Essa é 34, é outro. Essa 34, deixar de arrecadar. É a 59. Pode ir, continua. Eu não sei se teria, deixar de então vamos lá para o terceiro. Apresentou o livro, devidamente assinado. 38. Mas sem a devida autenticação. E depois deixar de arrecadar mediante desconto. 59. E depois deixar a empresa de informar mensalmente ao INSS os fatos geradores das contribuições.
Depois deixou de arrecadar mediante desconto, os quais também não constam das folhas de pagamento se não foram declarados em GFIP. Só para não correr o risco de ter, essa mesma situação aqui. É porque aquela ela é uma prestadora de serviço aqui, né? Não é uma empresa normal, é representante da Bahia. Entendi. Mas eu cogitava na possibilidade de estarmos julgando a obrigação principal. Não. E obrigação, se as obrigações principais, que são objeto dessa deixar de preparar folha com essas informações, caírem, esse daqui não é prejudicado? Sim, mas ela pagou, né? Apagou não, ela assumiu a falta, né? Ela assumiu a falta, que foi o que falou o doutor André agora. Isso. Então, tudo bem. Mas não é só falar, tá escrito aí na corda? O quê? Que ela pagou? Que ela pagou a obrigação principal, pagou, parcelou, sei lá? Não, mas eu posso colocar aqui esse despacho que está, o despacho de encaminhamento que está na folha 94, né? Que foi apresentado desistência das impugnações referente aos processos administrativos número X, X e X. São 3 processos administrativos. Relativos às obrigações principais, né? E falar que é o pedido dela sobre conexão. Talvez no 68 ela deve falar isso. Vamos ver lá no 68. Se falar lá, depois é só copiar e colar de lá para cá. Esse mas aqui... Mas eu não coloco que foram julgados, não, que estão sendo julgados em conjunto. Esses aqui. Coloca? Não, esses aqui, o da obrigação principal não está sendo julgado. Não, da obrigação principal não, porque não tem. Sim, mas destacar em relação à obrigação principal e os demais julgados em conjunto. Uhum. Só falar um parágrafo. Tá certo. Sobre o bis in idem, né, acho que a reflexão fica entre esses dois primeiros aqui, 1768 e 1750, embora não seja o mesmo daquele acórdão aqui que eu citei. Não, uma coisa é contabilidade, outra coisa é folha de pagamento. Como é que pode ter bis in idem? Eu acho que é aquele que você citou, os dois eram de alguma coisa relacionada à folha. Isso, é verdade. A folha, outra coisa seria contabilidade, é verdade. Bom, vamos botar esse daqui, Piero. Esse daqui eu acompanho. Os esclarecimentos que a doutora Andréa vai acrescentar sobre o principal. Tá. Matheus. Acompanhe. Raide. Acompanhe. Por unanimidade, negar provimento ao recurso. 87, André. 87. Aqui. Deixar de lançar em título próprio da contabilidade. CFL 34. CFL 34. É a mesma coisa? A mesma coisa, o mesmo resultado. O único que tem um resultado diferente, esse aqui, o 87 é CFL 34, o 88 é CFL 38, deixar a empresa, o segurado da Previdência Social, se eventualidade da Justiça ou o titular da serventia extrajudicial, síndico, seu representante, comissário ou liquidante de empresa, liquidação judicial, extrajudicial, de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas. Os argumentos são os mesmos e o voto é o mesmo? Todos os argumentos são os mesmos, todos. O 89 é CFL 68, esse aqui, deixa eu abrir aqui, que tem, eu acho que tem só uma diferença. Vamos olhar aí. 89. Daí é interessante constar também do CFL 34 a questão do principal. Sim. Tá? O CFL 34 também é interessante constar. Ele desistiu. Só anotar aqui. Certo. O 68, CFL 68, que é o 89, o item 89. Sim, esse aqui é o seguinte, eu incluo aqui a portaria conjunta número 14, certo? E a conclusão é, ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e dar parcial provimento para determinar o recálculo da multa em conformidade com a portaria
GFN RFB, número 14 de 2009, se mais benéfico ao sujeito passivo. Ok, porque é um 68. Então, esse aí, com muito mais propriedade ainda, tem que citar os Sim. da obrigação principal. Uhum. Tá. O 90. 90 é CFL 59, Deixar já de fazer arrecadar, mediante desconto das remunerações e das contribuições seguradas empregados, trabalhadores avulsos, e contribuinte individual de serviço. E o 91 é CFL 59, só que do período de apuração de 1 de 1 de 2007 a 31 de 12 de 2007, porque tem outro CFL 59 também, né, que é esse... E a outra ação fiscal. que é de 2004. Esse aqui é de 2004 e esse outro é de 2007. Pois é, e aí esse 91 teve obrigação principal, né? Esse é outra ação fiscal. Hã? Mas é tudo igual? Porque esse é de outra ação fiscal, o 91. O 91 também não tem nada. Nada. É só, tá. Ok. De obrigação principal. Isso aí que você vai citar esses processos aí da obrigação principal, nesse aí não cabe. Esse é outra ação. Eu cito. Todos. Pois é, agora, esse aí, você está falando, essa parte aí no 91, que você cita os outros autos de infração, acho que não cabe, porque esses outros aí são de outra ação fiscal, eles não têm correlação com esse aqui. É interessante verificar se as razões recursais deste aqui do 91, se ele houve pedido de conexão. Entendendo? Eu gosto de repete aqui, porque aqueles outros lá eu concordo. Porque são todas a mesma ação fiscal. Esse aqui é outra. Anos depois, então ficar citando aqueles AIs lá anteriores, por quê? Não faz sentido. E esse deixar de inscrever era controverso se o segurado, se o trabalhador era empregado ou não, ou contribuinte individual? Deixar de reter. É deixar de reter. Reter? Eu fiquei com a ideia que era inscrição 91. Não, é reter. Eu acho que não cabe citar esses outros então, não. pronto, essa parte. Porque aqui o bis in idem, se fosse o caso que ele está alegando, é com a multa da obrigação principal, só isso. Então, é outra coisa, mas é outra ação fiscal, outro auto de infração. Aquilo que a gente pediu para incluir nos demais aqui não cabe incluir, porque é outra. Só falar que a obrigação principal é uma coisa e multa por descumprimento de obrigação principal é uma coisa e a obrigação acessória é multa isolada é outra. Aqui no voto, ele está citando todos os outros autos de infração, ou esses são os mesmos, né? O texto está igual aqui no voto, no 91. Na ação fiscal, esse MPF aqui, deixa eu ver só uma coisa aqui. Eu não sei se é de outra, não, se é a mesma. Ou se foi anulado e refeito? Aí teria 2 aí 59. Você falou que se refere a período diferente. Não, poderia ter sido anulado na DRJ. Se a DRJ anulou, refizeram, já está aqui, está jogando junto, não sei qual que é a história desse daqui. Período de apuração, tá. Mas eu tiro nessa parte. Melhor. Não, esses autos de fração certamente tem nada a ver. Abrir o processo, entender o que está acontecendo exatamente. Nos outros é importante falar o que aconteceu com a obrigação principal. Esse aqui. Mas esse também, ele fala dos outros processos também. A DRJ também fala dos outros processos. Então, não posso ter 2 aí 59. Por isso que foram colocados tudo
Não, não, não. Falo desses outros processos, não. Eu vou tirar essa parte aqui. Os demais é aquilo que a gente já falou, e citar lá o que aconteceu com a obrigação principal. Esse aqui é outro período, outra fiscalização, 3 anos depois, não foi? Você falou que foi uma de 2004, de 2007? Então, nesse aqui, eu vou tirar aquela parte que cita os outros processos, porque não tem relação. Eu acho que é só pôr um parágrafo falando que uma coisa é multa por descumprimento de obrigação principal e outra multa por descumprimento de obrigação acessória. Exato. É isso mesmo. O processo está lento, não consigo abrir o relatório, não consigo abrir nada. É outro período, não é? É, outro período. Então, bom. Isso é relevante, porque agora que abriu aqui. A numeração dos debitcards é diversa também. Eu abri o termo de encerramento do procedimento fiscal, tem... Acho que são 4 AIs de obrigação principal. Não, são 3 AIs de obrigação principal e 4 de acessória, pelo período aqui no documento, do termo de encerramento. Os anos são diferentes, tudo diferente. Então pronto, esse aqui eu vou tirar, essa parte. Mas esse daqui não tem conexão à decorrência? Não, não tem. Não tem. Se tem lançamento de obrigação principal, imagina que fala, não, mas foi sobre vale alimentação, por exemplo. Pagou alimentação em natura. Aí o fiscal falou, sobre esse valor não fez retenção. Não fez, óbvio, porque a Pires não achava que aquilo era faturador. Chega aqui, a gente fala que não cabe obrigação principal, esse aqui cai também. Acaba que tem correlação. Não é igual o GFIP, mas tem uma certa correlação. Isso aqui, o que aconteceu com a obrigação principal? Você olhou? Esse aqui não tem a obrigação principal, os outros processos que são decorrentes desses também são correspondentes à obrigação acessória, que é processo de multa por artigo 31 da Lei 8.212, a multa do artigo 32.4. Onde é que você viu, Pinheiro, que tem as obrigações principais? Em qual relatório? Está na página 32, 33, TPF. É o termo de encerramento do procedimento fiscal. Está custando para abrir hoje? Hoje não, né? Muito tempo que está difícil. Então, quer dizer, tem uma relação com a obrigação principal. A obrigação, olha o que fala o relatório fiscal. O contribuinte deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações pagas, a contribuição que deveria ser descontada de contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, que não constam das folhas de pagamento, GFIPs. Ver tabela 2, prestação de serviços, anexa ao auto de infração principal 37.306.549.3. Está vinculado no próprio relatório fiscal desse auto de infração. Onde é que está a principal? Uma infração de R$94 mil é o valor. Qual processo será esse, hein? Boa pergunta. Esse aqui não tem nenhum despachinho, nada falando, não, se ele parcelou, obrigação principal. Não, e nem ele fala também, e nem contesta, assim, não fala nada, né? Só fala de bis in idem no recurso dele, no recurso voluntário.
2010 esse aí, né? É. Nossa senhora, essa empresa tem tanto de processo. Então, Não, os argumentos são exatamente os mesmos do outro, né? Prescrição, intercorrente, bis idem, multas sucessivas. é. Parece que ele parcelou, porque a condição dos outros aqui lavrados no mesmo ano está acompanhar a quitação de parcelamento. Uhum. Vai ter que... Não. Mas é digital ou é papel? Digital. Mas é porque está demorando demais a abrir. Eu só olhei o que está lá do lado, entendeu? Aqui, nem para poder abrir uma aqui, Refrigerantes da Bahia. Vou tentar abrir o RL desse aqui, que eu consegui abrir final 32, 2010, 32. Remuneração de contribuinte individual não declarada em GFIP. Pagamento a contribuinte individual. O da obrigação principal relacionado, abri exatamente ele. É o final 2010, 32 da empresa, é 108, 2010, 32. E o que aconteceu com ele? 2010, 32. Acompanhar, quitação do parcelamento. Parcelou. Uhum. Só confirma o número do debitcard. 10.580, 733, 101. Ah, o número do debitcard nele? Debitcard, porque o relatório fiscal aqui menciona debitcard, não Qual comprova. que é o que ele fala aí? Ele fala 37, 306, 549, 3. Perfeito, é esse mesmo. Se você quiser Tabela ler. 2, prestação de Isso. serviços à pessoa física. O auto de fração com obrigação principal correlato é o... Acabei de falar. É 10.580, 733, 108, barra 2010, 32. Que foi incluído em parcelamento. Uhum. Em consulta ou é processo aqui. Então, se ele concorda que ele realmente contratou contribuinte individual e não recolheu as contribuições, mais uma coisa para... Ninguém se insurge também. Não, mas ele fala do bis in idem, né? Eu acho que é porque na hora que ele fala da multa, né? Da multa. Mas ele também não se insurge contra o mérito, né? Não. Bom, mas se você quiser colocar essa informação, seria importante. Tirar esses outros aí que não tem nada a ver com isso. Eu vou retirar esse aqui. Beleza. Retirar. Então, o resultado de todos, exceto o 89, que é um AI68, é negar provimento ao recurso. O AI68 é pedir para recalcular a multa conforme portaria. Exatamente. Pinheiro, está de acordo? Sim, acompanho. Rodrigo? Acompanho. Matheus? Raide? Acompanho. Ok. Vamos fazer um intervalinho? Vamos? E aí, vamos parar a gravação, Janaína?